Está no ar, resenha no canal USC. Oferecimento, Metrovídeo, a maior locadora da Zona Oeste de Uberlândia. Making of BR, você produz com qualidade, nós mostramos como foi feito. DI Design, o design de sua empresa levado a sério. E 7 Bar, futebol, boa música e cerveja gelada. Tudo isso em um só lugar. Canal USC. Olá pessoal, voltamos aqui novamente ao canal USC. Com a mesa completa, com os dois dissidentes. O torcedor do Uberaba e o torcedor do Uberlândia voltar a participar com a gente da mesa, né? Bom, antes de a gente entrar no assunto do Uberlândia Esporte Clube, a gente quer mostrar pro torcedor da Unitril, o pessoal que acompanha aí, que o Erson, ele fala essas coisas brincando. Não fala nada. Não, eu tô falando mais do Erson. Ele não tem nenhum ressentimento contra o time da Unitril. Ele, inclusive, tirou uma foto com um jogador da Unitril. Tirou uma foto e a gente tem a foto. Tem uma foto, nós vamos pedir aqui pro nosso amigo Renan de Freitas mostrar a foto que tem aí do Ellison. Autógrafo na cueca. Com o jogador da Unitril. Por favor, Renan, colocou? Então, essa é a foto aí do Ellison com o André Neles, abraçadinhos, cara. Eles são... Com a camisa do Uberaba ainda. Isso mostra que o Ellison não tem ressentimento nenhum. Não esperava. Não tem ressentimento nenhum com o time da Unitril. Ele fala essas coisas por falar. No fundo ele gosta do André Neles. É o seguinte, vai ter troco. Volta ter só um pouquinho a foto lá. Vai ter troco essa montagem. Só pra me tirar uma dúvida clara aqui. A montagem vai ter troco e o troco vai ser federal. Se os amigos internautas ouvirem aí, ele tá na mão com o CD do André Neles autografado, cara. Autografado. Era o que a gente veio ouvir no carro? Pra provar que não tem mágoa contra o jogador. Não tem mágoa nenhuma, mas vai ter troco. Você só não gosta do futebol dele, mas você acha ele um bom cantor, não é? O troco, não, canta bem. Legal. Canta bem. Mas o troco vai ser pesado. Isso é importante, ficou bem claro que o Ellison fala essas coisas por falar, que no fundo, ele admira o time da Unitril e o time do Clube Atlético Portal, cara. Ô Renato, você viu o que ele falou, que o Ellison falou? Que o André Neles canta bem. Tanto canta bem que consigo até abraçar ele, né? Cantou uma beleza, né? Tudo bem. Bom, então vamos falar aqui agora do Uberlândia Esporte Clube e vamos dar um tapa aqui no assunto aqui dos campeonatos de base da Liga Uberlandense Futebol. Nós tivemos aí as duas equipes do Uberlândia Esporte, elas empataram, tanto o Juvenil quanto o Juniores. O Juvenil empatou em 1-1, o Cairon com K, o Cairon até me corrigiu lá no canal EC, que eu tinha colocado com C. Zecão, você devia ter me falado que o nome do menino era com K. O Cairo abriu o placar aos 15 minutos do segundo tempo e depois o time do Triângulo de Monte Alegre empatou 10 minutos depois. E nos outros resultados aí do Juvenil, Morumbi ganhou de 3-1 do Pacaembu, Canaã perdeu pro São Jorge de 1-0, Guará ganhou de 5-0 do Tubalina, Flamengo perdeu de 6-2 pro Vasco, é só no Juvenil mesmo que isso acontece, né, meu caro Joaquim Ambrosio. Triângulo e de Monte Alegre e Uberlândia 1-1. Na próxima rodada, você sabe, Sérgio, se vai ser já nesse domingo? Então vai ter rodada das bases. Porque não vai ter da primeira divisão da Amador, não vai ter. Então no próximo domingo, o time do Uberlândia Juvenil encara o Flamengo do bairro Planalto, ainda o pódio esportivo não foi divulgado ainda. Juniores do Uberlândia, daqui a pouco o Sérgio vai falar dos jogos que ele viu lá. Não sei se ele vai poder tecer muitos comentários, né? Mas nesse jogo aí do time do Júnior do Uberlândia Sporting, que terminou 1-0 lá no campo do Sabiazim, o time comandado pelo técnico Derlan perdeu muitas oportunidades de gol, ficou com muito preciosismo. Eu acompanhei uma boa parte do jogo, não assisti inteiro, mas assisti o primeiro tempo inteiro, uma parte do segundo. E além de desperdiçar um pênalti aos 33 minutos do primeiro tempo, né? Mas, na verdade, foi até uma defesa, né, do goleiro da equipe do Vasco da Gama. Foram 5 gols anulados do Uberlândia Esporte por impedimento. Enfim, o Uberlândia teve a oportunidade de ganhar essa partida, mas acabou não sendo feliz, ou seja, poderia jogar o dia inteirinho ontem contra o Vasco da Gama e não ia dar certo de conseguir ganhar. Bom, os outros resultados da rodada aí, a gente tem o Pacaembu ganhando de 2-0 do Morumbi, Colorado
venceu por 5-1 Nova Aliança. Pioneiros perdeu para o Segismundo Pereira 2-1. Uberlândia 0, Vasco da Gama 0. Santa Luzia 2, Guará 2. Floresta goleou Tabajara por 6-0. Tabajara, que é o time do Odilon. Voluntários goleou o Arco-Íris 6-0. E o Tubalina 1 e o São Jorge 5. O Voluntários que tá um time que tá batendo forte em todo mundo, né, Sérgio? O Voluntários está na outra chave. Sim. E assim, pra você ter uma ideia, agora que também tá findando o campeonato amador, ele ainda vai se reforçar mais ainda com alguns jogadores do último ano juniores, que vai ajudar voluntários. Um deles, por exemplo, até conversei com o pessoal dos voluntários, é o que jogou pela Platense, o Queijinho, vai jogar pelo Voluntários esse campeonato. O Queijinho não tem mais de 20 anos, não? Tem não. Segundo eles, não, né? Que ele tá trazendo ele. Tem o MacGyver também, que é novo, né? Isso. Então, assim, é um time que tá surpreendendo. Um time que não treina, né? Apesar do seriado MacGyver ser velho, né? O MacGyver, o jogador, é novo, né? Então, explanar rapidinho sobre as categorias de base do Uberlândia Esporte Clube. O juvenil, né? Segundo empate. Empatou, já ganhou 2, empatou 2. Jogou com um selecionado da cidade de Monte Alegre e empatou. O Uberlândia dominou o jogo, no final o time empatou, mas o time não é bobo. E os juniores também empatou. Eu fico preocupado quanto a esses resultados, não só pelos resultados, mas é porque se você olhar o campeonato, estiver acompanhando o campeonato, ver os jogos, você vê, sem desmerecer todos eles, mas já falando do meu time propriamente dito, é um campeonato que o nível é muito baixo. Então o Uberlândia Esporte, principalmente juniores, a meu ver, está jogando muito abaixo do que deveria jogar. É um time que está treinando de terça a sexta, embora num período só, mas estão treinando, onde que tem o treinador, tem o preparador físico, né, e tudo em volta. Tem ali roupeiro, tem massagista, enfim, tá tudo ali à disposição. E tá jogando muito abaixo. Jogou contra o Vasco da Gama, que a meu ver tinha que ganhar de no mínimo uns 4, 5. Eu falei disso e aqui empatou. No programa. Era obrigação do Uberlândia, tá detonando todo mundo, viu, Sérgio? Obrigação de ganhar de no mínimo 3. Obrigação de cada jogo. No mínimo 3. Que não seja pelo menos se der embate aí, não. Se der um embate aí em técnica, pelo menos na física, o Uberlândia tinha que, no segundo tempo, sair atropelando todo mundo. Exato, Tá mas não é assim também querendo colocar panos quentes, mas o time que disputou o Campeonato Mineiro tem 2 jogadores que tá nesse elenco. 2, 3 jogadores que tá nesse elenco. A maioria deles não tá. Exemplo, o nosso lateral esquerdo tá no Cruzeiro. Né, o Juninho, o Leozinho é profissional, não pode jogar, que é campeonato amador. O Ian não pode jogar, que é campeonato amador e ele é profissional. O goleiro, que embora tenha idade juvenil também, ele tem contrato com o Uberlândia profissional, não pode jogar. A nossa zaga era 293, que não está mais no elenco do clube. Outro, que era um grandão também, que é de Tumbiara, não está no elenco. O nosso volante, que era o Sávio, que foi para a Unitri, até tentou na Ponte Preta, também não está no nosso elenco. O outro, que é o Loscheider, que está na cidade de Ponte Nova, também não está no nosso elenco. Enfim, totalmente desmontado o nosso time. Quem ficou do time que jogou o Campeonato Mineiro, de titular, é o atacante Aleph. Esse que eu posso até, assim, uma coisa que a gente está trabalhando, nem comentei com ele ainda, mas nós estamos trabalhando esse jogador e nós vamos levar ele para um clube grande do Brasil, a nível brasileiro. Não vou até adiantar, é o Atlético Mineiro. Nós estamos conversando com o Mauro, com o pessoal lá, para poder levar o jogador para lá, porque é um jogador que está jogando bem. Não jogou esse último jogo, ele estava gripado e não jogou nesse último jogo, mas é um jogador que o Uberlândia possivelmente fará uma boa parceria com ele. Assim também como o Leozinho, tem um time que ele também está indo agora, se Deus quiser, semana que vem. Mas falando dos juniores, nosso time está muito abaixo e esse campeonato está servindo para a gente avaliar outros jogadores, né, trazer para o nosso elenco para o ano de 2014,
Porque para o ano de 2014 as mudanças serão drásticas na base do Uberlândia Esporte Clube. Quanto ao juvenil, eu vejo que está jogando bem, precisa evoluir muito, porque o time ele tem jogadores individuais bons, mas ainda falta conjunto para o time juvenil. Mas está indo no caminho certo. Se Deus quiser vai melhorar, porque acredito eu que é o futuro juniores do Uberlândia, então tem que melhorar o conjunto aí. Você mesmo que tá falando, ano que vem tem um incentivo fiscal bom pro time, né? Você já deve estar pensando tudo certinho lá. Não tô pensando nem no dinheiro, né? Eu tô pensando nos campeonatos que tem e nas parcerias que nós vamos fazer. Eu não entendo assim, o Aleph tá jogando bem, então vamos jogar ele pra um time grande, por que ele não tenta ficar ele aqui? Pro time, pra usar no Uberlândia futuramente? Porque o Uberlândia esse ano não tem nenhum campeonato para disputar, não sei essa liga aqui, o Uberlandense. O Uberlândia tá querendo fazer uma parceria, levar ele para um clube, porque o Atlético, por exemplo, tá disputando o Campeonato Brasileiro Sub-20. Mas Sub-23. Eu acredito que seja uma multa. Lógico. Uma multa, né? Lógico. O Uberlândia não vai doar o jogador, não. O Uberlândia vai fazer uma parceria. Aonde que o Uberlândia tem tantos por cento e o clube tem tantos por cento, o jogador, ou o empresário do jogador tem tantos por cento. Meu sonho mesmo era ver a base ser feita aqui, cara. Parece que isso não, mas o meu sonho... Mas olha só, o meu sonho também é esse. O meu sonho também é ter a base. Tanto é que nós estamos correndo atrás de um certificado B, a princípio certificado B, depois um certificado A para a gente conseguir a chancela, porque hoje ainda não é lei, mas conseguir uma chancela de ser clube formador. Enquanto o Uberlândia não ser clube formador, não adianta, cara. Não adianta. Vai ter jogadores que vão estar treinando aqui pensando em outros clubes. Não adianta. O clube também profissional precisa também dar visibilidade para os jogadores vir para cá e querer ficar no clube. Já foi a época que muitos queriam ficar. Pode falar, Wes. Sérgio, mas só para completar, duas perguntas que eu faço para você então. O que é preciso para o Uberlândia conseguir essa chancela? E, na questão do Aleph ser negociado para fazer parceria com o Atlético, a última parceria que foi feita com o Atlético, o Uberlândia não ganhou nada até hoje, né? Que foi do André Neles lá até hoje, até não pagou o Uberlândia. Dá para confiar? O Uberlândia ganhou, o Uberlândia só não recebeu. Mas dá pra confiar no Atlético? Então não dá pra confiar. Não digo questão de confiar. Isso aí já faz a parte jurídica, onde que eles têm que resolver, mas nós estamos tentando, né, fazer com que a base do Uberlândia funcione. Todo mundo fala que a base do Uberlândia não funciona, mas vamos ver aonde que os jogadores estão indo. Nós precisamos fazer isso. Respondendo a questão da chancela. Antes de responder essa questão da chancela, nós, o Uberlândia Esporte Clube, eu particularmente, juntamente com o gerente de futebol, tivemos presente há um pouco tempo atrás na reunião nacional dos diretores de base a nível Brasil. Foi dentro da cidade do Galo, convidado pelo André Figueiredo, que é o diretor das categorias de base do Atlético. Lá estava o Paulo Xavier, diretor da categoria de base do Cruzeiro, estava o diretor do Fluminense, Flamengo, Grêmio, Internacional, Ponte Preta, Bahia, Vitória, enfim, vários outros, Atlético Paraná, e também estava o olheiro, até esqueci a palavra que usa, mas é o olheiro da seleção brasileira também participando lá. E tinha, não, o Galo é o treinador, né? Mas estava o olheiro, esqueci, inclusive ele foi convidado a vir em Uberlândia, ele vai até me ligar, ele vai vir na cidade de Uberlândia, vai ver, né, o nosso clube, vai ver as nossas categorias de base. E teve também até a participação do Araxá, por coincidência, estava lá o Uberlândia e Araxá. Estava lá, o Araxá estava, porque estava disputando a Taça Belo Horizonte. Ele estava lá. Então, assim, foi um aprendizado muito grande para mim e também para o Uberlândia Esporte Clube estar presente junto com esses grandes considerados, onde ali foi discutido, que ao meu ver foi o mais importante, que os clubes se uniram para ter, tipo, um certificado que o jogador, embora não tenha contrato com o clube, mas o jogador não possa jogar em outro clube com aquele certificado ali, como se fosse um clube dos 13. Ô Sérgio,
É uma parte só, o Rodrigo tá pedindo pra você ter que tomar cuidado com o Atlético, principalmente depois do caso do André Balada. Por causa do assunto que você falou aí. Não, tudo bem, eu concordo, mas isso aí é igual eu falei, é questão da parte jurídica, entendeu? Tem contrato e depois é resolvido. O que eu tô falando aqui é questão de colocar o jogador trabalhando uma competição e depois trazer ele. Vamos fazer uma parceria para ele ficar lá, depois ele volta, depois o Uberlândia negocia. Então, como se a gente estivesse usando, igual já usou muito o Uberlândia, como se a gente estivesse usando o clube como vitrine. Você entendeu? Agora, voltando na questão da chancela, só para terminar o assunto, Welson, não é fácil obter essa chancela, não. São poucos clubes no Brasil que tem essa chancela. Eu falei vários clubes aqui, a maioria não tem. Por exemplo, Flamengo não tem. Então, muitos estão correndo atrás para obter isso aí. Primeiro, o que precisa ter? Estrutura. O Uberlândia tem estrutura? Tem a Vila Olímpica. Mas o Uberlândia está treinando na Vila Olímpica? As categorias de base? Não está. Mas tem a estrutura do complexo. Serve? Serve, sim. Então, primeiro é a estrutura. E depois disso, aí tem vários outros fatores onde que o Uberlândia precisa trabalhar e precisa melhorar. Primeiro, o Uberlândia precisa ter os profissionais graduados e com o certificado da CREF. Então, assim, não precisa ser só formado, mas precisa ter formado e ter o CREF. O Uberlândia ainda não tem isso. Os treinadores, enfim, a comissão técnica ainda não tem. Então, o Uberlândia precisa disso. Depois disso, o Uberlândia precisa ter psicólogo, o Uberlândia precisa ter médico, fisioterapeuta, nutricionista, enfim, precisa ter tudo isso aí para poder obter a chancela. Onde que vai mostrar que o Uberlândia é um clube formador de alto rendimento. Eles tinham que pôr também que o clube precisava ganhar, né? Ganhar. Não entendi, como assim? Além que você falou fisioterapeuta e tudo. E também o clube tinha que ganhar, né? Ganhar campeonato, disputar bons jogos, ter um ranqueamento. Eu penso que essa chancela tinha que ser por ranqueamento também. Você não pode, por exemplo, sair dando chancela para qualquer time que junta meia dúzia de empresários aí no sul do Brasil. Olha, Joaquim, nós estamos falando de clube formador, não estou falando de clube participante de campeonato. Eu estou falando de formação. Quando eu falo de formação, a primeira coisa que vem na cabeça é estrutura, depois é competência, depois são treinadores, comissão técnica aprovada, graduada com um certificado. Após isso, depois disso, após isso aí sim disputa. Pra você ter uma ideia, tem clubes que tem chancela que não tem time profissional. Olé Brasil aqui em Ribeirão Preto, por exemplo, é um. Há outros que agora que tem clube profissional e assim mesmo também já foi vendido, que é o caso do Red Bull e o outro lá, como chama lá de São Paulo e Audax. Entendeu? Então primeiro tem que ter tudo isso aí, depois para falar em profissional. Eu acho que não tô falando de profissional, eu tô falando o seguinte, eu não tô citando o Uberlândia em especial. Eu tô falando o seguinte, você não pode, por exemplo, dar uma chancela para um time que tem meia dúzia de maus intencionados aí. Então, assim, tem que ser uma coisa muito bem ranqueada. Exato. Entendeu? Mas, assim, quando você fala maus intencionados, se tiver estrutura e tiver tudo aquilo que é exigido, vai ter. Entendeu? Vai conseguir. Porque ali, o futebol, essa questão de futebol de alto rendimento, principalmente base, quando você fala em base, você pensa em base, eu penso assim, eu tenho que formar jogador pro clube, pro Uberlândia disputar, sim, mas a maioria pensa assim, não, eu tenho que ganhar dinheiro, eu tenho que ganhar dinheiro, eu tenho que ganhar dinheiro, entendeu? Só pensa em dinheiro, em ganhar dinheiro. O que o Sérgio tá falando aqui, volta naquela teoria lá dos times de empresário que eu te falo, a maioria monta pra ter, até pra explorar a base, pra ganhar dinheiro com a molecada da base. Não é a maioria não, o Elcio, é todo mundo. É pra isso só. Eu tô correndo atrás, o Uberlândia tá correndo atrás pra essa chancela pra ganhar dinheiro. Não, mas tudo bem, Renato. Pra não perder jogador mais pra outros. Pra você ter uma ideia, o Kaique tá lá no Cruzeiro com parceria com o Uberlândia. Se nós tivéssemos uma chancela, tava aqui, poderia ser vendido e ganhar dinheiro. O Olé Brasil, aquele Red Bull, eles ganham dinheiro com o quê? É com a base dele. Com o clube formador, então, exatamente, lógico, com base. Aqui, nós temos um vizinho aqui que ganha dinheiro com isso, gente.
ele vai até sair, possivelmente pode até sair da cidade porque não está tendo incentivo, que é o nosso amigo do Triângulo, o Calmon, entendeu? É dinheiro, é isso que acontece. Então nós precisamos melhorar demais o nosso nível para poder participar de campeonatos da Liga Mineira e correr atrás dessas chancelas, se Deus quiser, viu, Joaquim e amigos aqui, nós vamos conseguir isso aí, vamos parar de perder dinheiro e jogador para outros clubes. Sérgio, só um minutinho aí, voltando à questão do Aleph, eu acho que ficou meio inconclusiva tanto a sua resposta como às vezes a pergunta do Cleiton, o que eu entendi na pergunta do Cleiton, ele posso estar me corrigindo, a questão é a seguinte, não é que o Uberlândia não vai disputar um campeonato, por exemplo, igual o Atlético vai disputar o Sub-20, mas o Uberlândia se apresenta agora, final de outubro, começo de novembro. Ele não tem potencial para ser aproveitado no profissional do Uberlândia? Tem, e vai ser. Mas ele vai para o Atlético. Mas ele volta, ele tem contrato com o clube. Ele só então não pode ficar parado. Voltar, então ele vai ser aproveitado. Ele vai ser aproveitado. Nós estamos em setembro. Só já. Se ele vai jogar, eu não sei. Você vai depender do treinador que o clube vai. De repente o clube contrata um treinador que não quer base, e aí? Aí é a hora do presidente mostrar que tem saco roxo, né? Pois é, mas eu penso que agora, eu acredito que o nosso presidente está pensando o seguinte: o ano que vem é ano eleitoral, né? Eleitoreiro, no caso do Uberlândia Esporte. Se ele vencer, de repente, ele tem força. Se ele não vencer, ele não vai ter força. E vencer, se ele não ganhar, pelo menos vai deixar o clube no módulo 1. Isso é o que eu penso. Então agora é a hora do Uberlândia não errar mais. Sabe o que eu penso? Que eu penso assim, ó, com o maior respeito, você não tem nada a ver com você, eu sei que você é assim, vai pegar dinheiro com o Aleph, não vai? 300 mil, é só bater pra pegar os 500 do André, não precisa vender o Aleph, 500 é maior que 300. Gente, tem outras coisas em volta aí que eu queria dizer e não posso. Não quer dinheiro, não quer dinheiro, pega o dinheiro do André. O negócio com o Atlético é esse: Atlético, me dá o dinheiro do André. E o Aleph fica no Uberlândia. Né? Eu sei que eu sei quando eu falei Atlético Mineiro. Pode ser outro, eu entendi, por isso que eu tô falando. Eu tô falando, no caso do Atlético, eu acho que não devia nem fazer negócio com o Atlético mais. Foi o nome que veio na minha cabeça agora, mas não é o Atlético, não é um grande clube. O Atlético do Bahia. chegou, o presidente falou assim: ó, não vou pagar ninguém, falando televisão, porque nosso negócio aqui é ganhar o Uberlândia não pode fazer parceria, não tem como fazer parceria até resolver. Façam, tudo bem, mas é um grande clube do Brasil que possivelmente o Aleph vai. Não, entenda, aí tem que ser mesmo. Ficar parado aqui também, não tem que ir embora. O menino também não pode ficar amarrado aqui, coitado. Mas também não emprestar para não ganhar dinheiro. Pessoal, vamos encerrar o assunto aqui de categoria de base. Nós temos mais 2 assuntos sobre o Uberlândia Esporte. Um deles, eu sei que o Sérgio está bem a par do que vai estar acontecendo aí ou não. É o seguinte: a Federação Mineira, essa semana, ela não divulgou com nota, mas informou verbalmente aí para a imprensa que a Taça Minas Gerais está oficialmente cancelada. Só que aí o Paulo Scretino, o presidente da Federação Mineira de Futebol, ele deu entrevista aí para o site Super Esporte e ele afirmou que vai oferecer a vaga da Série D, além da vaga da Copa do Brasil, para servir como um atrativo para que a Taça Minas Gerais aconteça. Aí a grande questão, vou até assim, primeiro eu vou perguntar para o Sérgio Quente, que ele, como diretor das categorias de base, ele deve ter encontrado por esses dias com o presidente Guto Braga. Sérgio, o que o Guto fala? Porque a gente não chama mais o Guto para participar aqui porque ele não vem. A gente chama, ele fala que vai, depois não vem, não sei o quê. Aproveitando que você está presente aqui, você é um mandatário do presidente do Uberlândia Esporte Clube, representando ele. O Uberlândia, se der a vaga na Série D, ele vai disputar ou não? Ué, lógico. Claro, isso aí todo mundo, não é só o Uberlândia não. Ué. A maioria dos times em volta aqui vai disputar. Mas deixa eu te falar uma coisa. Esse assunto aí foi uma conversa informal do Paulo Scretino pro pessoal de imprensa lá, e esse camarada de imprensa aumentou e ficou desse jeito. Aí teve contato com o pessoal da Federação Mineira, falou que isso não existe, que isso não vai ter, e que foi uma conversa informal do Scretino, e inclusive hoje ele não foi trabalhar, essa conversa que ele deu foi no final de semana, que não vai trabalhar, e realmente a Taça Minas Gerais não vai existir, e
essa vaga para a Copa do Brasil, ela será dada para o 4º colocado do Campeonato Mineiro, que foi a Tombense. Ou seja, esquece. Não terá. Não tem muita lógica, estamos em setembro, até organizar para fazer tudo. Para esse ano, possivelmente para o ano que vem pode até acontecer, mas para esse ano, esquece, não terá a. Não, impossível não é. É possível sim. É possível sim. Se ele conseguir, por exemplo, se amanhã ele já marca a reunião do arbitral para segunda-feira que vem. Não, é possível. Já no início de outubro, ele publica a tabela, começando em dezembro, jogo quarta e domingo. É possível, porque ainda não está fechado. Mas de acordo com a Federação Mineira, igual eu falei aqui, ela falou... Não, foi cancelado, oficialmente. Isso, e foi uma conversa informal do presidente, né, da federação, para um jornalista e ele escreveu com as palavras dele lá, mas que isso não existe. Pode existir futuramente. O que pode acontecer é que essa vaga que a Taça Minas Gerais dá pro clube campeão participar da Copa do Brasil, ela será dada por 4º colocado do Campeonato Mineiro. No caso, o 4º colocado foi a Tombense. Então a Tombense está herdando essa vaga para a Copa do Brasil. Pode falar. Talvez você saiba informar. E se tivesse? Como é que o Berlândia ia fazer com o jogador que emprestado? Não viria, não tem jeito. Mas de acordo com o estatuto, você precisa divulgar agora, depois de 60 dias, aí sim começar só em dezembro. Exatamente. Até lá, os jogadores quase todos já voltaram. Quase todos os jogadores já ia estar disponível para o Berlândia, inclusive já está treinando pro campeonato do módulo 2, aí sim teria como trazer. Não tem como sair agora, divulgar e daqui um mês já começar o campeonato, não tem. No mínimo 60 dias para poder, depois de divulgada, né, depois do arbitral, 60 dias para começar o campeonato. Se isso realmente vier acontecer, que é 0,1 chance, mas se tem um ali, é sinal que pode acontecer. Com certeza, eu sou o primeiro a falar, o Berlândia tem que disputar isso aí, ele tem que estar em cenário nacional e, desculpa falar, até alguns torcedores acham ruim comigo, que achem. Pode amargar o resto da vida no módulo 2. Que, ao meu ver, o módulo 2 é muito melhor jogado que o módulo 1. Por quê? Porque ele é regional aqui, joga por aqui mesmo e barato, pronto. Né? Entendeu? Porque o Berlândia precisa chegar na Série D, para ir para a Série C, e para poder, enfim, Série B e Série A. Entendeu? Até para ter calendário no segundo semestre, né? Que o Berlândia não tem calendário no segundo semestre há quanto tempo? Fora a Taça Minas, gente, mas assim, a Taça Minas totalmente deficitária. Gente, é igual aconteceu antes ali, aquela história de que os clubes, o próprio Tombense não quis disputar o Campeonato Brasileiro, depois o Nacional não quis, não sei quem quis, e aí já pensou, não, de repente o Berlândia vai, é sonhar demais, então eu nem penso nessa hipótese. Nem penso nessa hipótese. Embora o Schettino falou informalmente, mas já encheu de esperança muitos clubes aí, mas no final das contas vai virar pizza. Eu acho uma vergonha tanto para a Federação Mineira de Futebol. Federação Paulista está com 26 times disputando a Copa São Paulo. A Federação Gaúcha de Futebol está com 16 times. E assim, a incompetência mesmo do futebol mineiro não ter calendário para o segundo semestre. É um absurdo. E já que você citou a Taça São Paulo, o artilheiro desse campeonato é o Paulo Roberto. Sabia? Jacaré? Não, é o Paulão mesmo, ele que tava aqui. Você acredita? Tá no 15 de Piracicaba. Fez aqui no Berlândia e foi embora. Tá no 15 de Piracicaba e é artilheiro do campeonato. Teve um jogo lá que ele fez 3, um jogo só. A Federação Paulista preocupa com o interior. E outra coisa, o interior tá acabado de futebol aqui em Minas Gerais é por causa dos clubes, não é por causa da federação. Porque pra eles assina tudo, aceita tudo. Não, porque também Atlético Cruzeiro que importa. Cleiton, eu até concordo não adianta. Eu até concordo com o Cleiton aí, porque o Berlândia tá sem calendário pro segundo semestre por incompetência de estar 3 anos na segunda divisão, porque a federação mendigou essa vaga na Série D aí, até pegar o Araxá, que abraçou, que o Araxá tinha... Federação caiu só interessa uma coisa, campeonato Série A. Se o América cair, talvez dá uma olhadinha pro B, entendeu? Mas fora isso, é só Série A, não adianta. Você quer
jogar bem, participar do cenário, vai pra Série A. Então tem que subir, tem que sair da Série B e ir pra Série A. Gente, essa federação nossa, ela é tão assim, pra você ter uma ideia, o Betim jogou com um jogador irregular lá, não pagou o jogador, teve um problema, que aí entrou em ação comum, e o negócio foi virando. Sabe o que aconteceu? A FIFA exigiu a CBF que tirasse o Betim do Campeonato Brasileiro. Só assim a Federação Mineira fez alguma coisa. Mas a Federação Mineira, ela é só filiada à CBF. Aí a Federação Mineira falou, não, foi obrigada a tirar, né? Falou, comunicou, a CBF comunicou, mas para disputar os campeonatos regionais, o Mineiro, enfim, da Federação pode. Só não pode disputar a última coisa que... E se tiver a Taça Minas Gerais, pode abrir o olho. Se obrigar, pode abrir o olho. Pode abrir o olho. Aí tem. Exatamente. Sério, eu só queria entender, porque o Schettino, primeiro, isso lá pro mês de junho, julho, ele falava o seguinte: não pode, é impossível ter uma vaga para a Série D do Brasileiro. E agora ele me solta isso, mesmo que seja informalmente, ele vai tentar, quer dizer que... Por que ele não tentou isso antes? Politicagem. Mas não pode, isso tá errado, ele perde toda a credibilidade dele fazendo isso aí. Oh, mas com certeza. Perde o que não tem, né, Renato? Não, mas não pode. Tanto é que a própria federação falou que desconhece totalmente isso. O presidente hoje não foi trabalhar, então não comunicou sobre isso aí, e eles falam que não sabe de nada, que isso aí não existe. É uma federação, Renato, que na sua área aí, que teve até intervenção judicial. Que credibilidade que não, mas aqui lá é uma ação de tem muitos anos, não é uma ação de agora. Existe uma ação judicial para tirar o Schettino. Já tentaram várias liminares, é uma ação já de uns 7, 8 anos, eu acho. Ação antiga. É Paulista, mas, assim, também tem esse problema aí. Não, eu fico por entender, porque assim, em julho não podia de jeito nenhum. Agora pode dar um jeitinho? Não, pelo amor de Deus. O Uberlândia, assim, igual você falou, Sérgio, o Renato Verdão tá dizendo aqui que concorda plenamente, quando o Uberlândia voltar pro Brasileirão, foda-se o Campeonato Mineiro. O Brasileirão acho que vai demorar um pouco, tá, o Renato Verdão Xará. Voltar pro Brasileiro, Série D, Gente, C... a última vez que o Uberlândia disputou a Série D, vocês lembram quando foi? 2009. E como que foi? Como que foi? Vocês lembram? Você fala Não, eu tô falando brasileiro, Série D. Foi 2009. 2009, vocês lembram como que foi? Lembro. Tinha Mirassol na chave. Tudo bem, mas o Uberlândia Ituano... conseguiu essa vaga como? Não, desistência. Foi por desistência. Então, se não tivesse desistência, o Uberlândia nem em 2009 tinha disputado. O Uberlândia precisa realmente melhorar demais. Demais para poder participar de um campeonato brasileiro. E pode ter certeza que o Uberlândia vai melhorar demais. Eu me preocupo com essas duas agremiações. Eu peço até desculpa ao meu presidente, eu nem deveria estar falando isso, mas assim, se essas duas agremiações subirem, eu acredito, até torço para que isso aconteça, mas para mim, para o Uberlândia Esporte Clube, eu acho prejudicial. Por quê? Vamos supor que a prefeitura ou que outros empresários tenham X mil reais para poder ajudar. Aí tem a associação, aí tem o Clube Atlético Portal e aí tem o Uberlândia. O que pode acontecer? Vamos jogar 500 mil reais chutando, os mesmos 500 que vai ter aí até um campeonato de vôlei, se eu não me engano. Vamos supor que tem 500 mil reais. Ah, então é 160 para você, 160 para você e 160 para você e pronto. Entendeu? Eu acho prejudicial. Agora, se tiver seja o Uberlândia Esporte, se tiver os mesmos 500, o que vai acontecer? Deixa eu só falar uma coisa aqui, Renato. Eu não queria falar desses dois times, não, porque eu tô falando tem um punhado de tempo. Não, mas é verdade, o que o Sérgio falou aqui é tudo. Todo mundo tá falando, deixa esses dois times. Só que vocês estão esquecendo que isso aqui é dois times de político. Se sair verba, se alguma coisa, não vai pro Uberlândia, que não é time político, não, é pros dois. Eles fazem os conchavos deles lá, vai pros dois. Então vocês esquecem, o Uberlândia, se igualar o Uberlândia, se vier, que hoje ele mesmo fala que é de política e de prefeitura, né? De política e de empresário. Empresário não tá ajudando o Uberlândia. Então os políticos, você pode ter certeza, eles vão armar que qualquer verba que sair, vai pros dois, gente. É o Edson Salgado e Leonide Bolsas. Eu acho que vai pros três. Não vai, não. Ô Cleito, deixa eu te fazer uma pergunta. Você é um político e você tá arrumando verba para favorecer o futebol local. Você é um político, você quer votos. Aí você vai aplicar verba nesses dois times ou no Uberlândia Esporte? Cara, se eu sou um político,
e gosto do Uberlândia, eu apoio o Uberlândia. Eu nem ia montar um time pra comparar com o Uberlândia, não. Eu quero é quebrar o Uberlândia. Mesmo que eu não torcesse pro Uberlândia, mas eu estou aqui e quero votos, eu vou ter que aplicar dinheiro em quem tem mais Então por torcida. que abriu um time lá? E por que os dois eles não abriram dão um time? dinheiro pro Uberlândia Esporte? Vocês já se perguntaram isso? Por quê? Por quê? Você que me responde, por quê? Não, eles que têm que responder, ué. Ô, Mas eu tenho uma opinião que eles não confiam na diretoria do Uberlândia Esporte para dar dinheiro para eles. E não adianta você me falar que não Mas sei o isso quê. que eu tô falando. Eles não confiam. Não Eu não confia. tô falando que eles roubam. Eu não tô falando que eles tomam dinheiro, faz desvio de dinheiro. Eu tô querendo dizer que a diretoria do Uberlândia Esporte não sabe usar o dinheiro pro futebol. Isso aí vai queimando o dinheiro aí deles. chegam uns dois Eles não times igual querem. eles, que não tem tradição, não tem nada, mas tem Mas, ô Cleiton, uma esses diretoria... times só surgiram por competência do Uberlândia Esporte. Se o Uberlândia Esporte estivesse na Série D ou na Série C, não iria surgir nem Portal e não iria surgir nem Unitri. que eu tô te falando? Não iria Que eu tô te surgir. falando? Eu aposto com você que não surgiria. Chega ano que vem, os dois subiram. Tem uma diretoria aberta, tem não sei o que lá. Eles vão A gente investir tem nos que dois. parar de botar a culpa no Unitri, no CAP, pelos problemas do a Uberlândia culpa não é Esporte. deles, eu tô Não falando é que a culpa é problema. deles. A culpa do problema do Uberlândia Esporte é dele mesmo, gente. É, Vocês estão concordo. querendo tampar o sol pela Eu pela concordo, peneira? Renato, mas a minha Não pode, preocupação, cara. quando eu falo dos outros clubes subir, eu quero que subam. Mas a minha preocupação é que a hora que eu penso na associação, eu estou pensando no ex-senador que tem influência a nível nacional. Aí eu vejo no Clube Atlético Portal um deputado estadual que tem influência. Então, ô eu Sérgio, me você preocupo, desculpa. eu me preocupo Então- com a politicagem. Então já sei a Isso fórmula do atrapalha. Uberlândia Esporte ano que vem subir. É só a Unitri e o CAP não subir. Gente, Tá olha aqui. resolvido. Não, não é isso. Renato, Não é isso. A minha eu- preocupação é divisão, Depende. divisão de Eu patrocínio. quero ver Essa é só numa minha reta final preocupação. do campeonato, se tiver time de deputado lá contra o Uberlândia, quem é que vai ganhar verba e quem não vai ganhar? Cleito, quantas vezes nós já questionamos aqui Não, o problema? quando eu falo verba, no programa? eu não falo de prefeitura, não, pessoal. Eu tô falando do empresariado. Você entendeu? Quantas Tem, vezes nós já- tem o- empresariado. Por exemplo, as duas aqui tem duas faculdades em volta, não é isso? Isso Tem aí. a faculdade de um clube e a faculdade de outro clube. Então, pessoal, é mais fácil conseguir verba atrás de faculdades, de universidades, do que atrás de uma entidade. Mas o que tá? Então, é nessa questão que eu falo. Por um lado é bom pro Uberlândia, tem isso aí que aí eles vão enxergar e vão ver, opa, gente, realmente nós precisamos mudar. Eu não digo que é culpa dessa diretoria, eu acho que antecedentes também influenciam, porque o Uberlândia teve outras diretorias que não deram certo. Ao meu ver, passou um presidente, vice-presidente, que deixou o Uberlândia em situação financeira boa, mas não deu time. O Celson, por exemplo, não tinha time, mas a situação financeira era boa. O Uberlândia, com a atual diretoria, conseguiu sanar muitas dívidas, mas também não tem time. Precisa melhorar. Entendeu? Então, assim, eu acho que não tem que culpar só o presidente, tem que culpar. Eu acho que nós precisamos realmente resolver essa situação do Uberlândia Esporte Clube. Porque já chega. Nesse ano que eu falei que o Uberlândia não podia errar mais. Lembra? Tanto que eu falei aqui, Renato. E agora? E agora? Eu não tenho nem frase mais para poder falar. Sérgio, Agora não tem é. desculpa mais. Você acha que se o CAP e a Unitri, então, não existisse, a possibilidade de patrocínio para o Uberlândia seria bem maior? Eu acho que não ia ser. Não, de jeito não nenhum. seria maior, não. O que eu quero Por que dizer. Você não quer mais patrocínio, não quer nem ouvir falar de Uberlândia Esporte mais. É Porque credibilidade que o time... Não digo nem questão de credibilidade. Pode ter certeza que se o clube chegar numa Série C, não precisa nem Série B, chegar numa Série C, a própria CTBC vai querer patrocinar. Isso aí é visibilidade nacional. Você entendeu? Ao meu ver, visibilidade nacional. Eu não estou falando que vai ter, se os dois não subir, o Uberlândia vai ter mais dinheiro. Não. Quero dizer que se tiver um pouco ali, vai ser dividido entre os três. E tem que ser dividido entre os três. Tem que ser dividido porque os três clubes representam a cidade. Eu acho melhor. É isso que eu quero falar. eu acho Agora, se subir aqui, tiver os três o ano que vem no módulo 2, A pressão aumenta. se vier de patrocinador, o Uberlândia vai ter 50 e você pode ter certeza que esse vai ter 200, 300, aquele 200, 300. Por competência e politicagem. É só isso. Eu só tô achando aqui que o nosso discurso pendeu para um lado errado, porque há 3 programas atrás, quando o senhor Cleiton Mota veio, a gente discutiu veementemente aqui que o problema do Uberlândia não era dinheiro. Não, Agora o problema do parece... Uberlândia é dinheiro, sim, gente. Como, cara? O
O homem sempre monta o melhor time. Mas é dinheiro, não. O mais caro. Não, tudo Sempre. bem. E tudo nunca bem. dá certo. Aí é que vem a credibilidade. Mas Sérgio. todo mundo tá pedindo jogadores de Série B. Jogadores de Série B. Jogador de Série B é caro, então é dinheiro. Sérgio, só vamos pegar Não um pode exemplo. errar os jogadores. O Clube Atlético Portal, a meu ver, tá muito abaixo daquilo que tem os jogadores lá. Parece que eu tô vendo o Berlândia Esporte no Clube Atlético Portal. Pega o bolo. Mas, ô Sérgio, só o pessoal da mesa, Tá treinando no CT do Berlândia. o pessoal da mesa analisa o seguinte, Sérgio, presta atenção. Em Patos de Minas, o pessoal ficou com o mesmo medo que você teve quando o Nacional foi pra lá, e aconteceu efetivamente. O Nacional foi para Patos de Minas, aí a prefeitura que sempre bancou o Nacional, sempre bancou o Mamoré e o RT, a prefeitura falou assim, não, nós vamos bancar também o time do Nacional. O que aconteceu? A divisão era 300 mil por mês, seria 150 mil pro Mamoré, 150 pro RT. O que aconteceu? Acabou sendo 100 mil para cada time, por mês. O RT mesmo assim conseguiu subir. Eu acho que nós estamos querendo arrumar desculpa para o não acesso do ano que vem. Eu acho que pode... Se então, assim, pelo que você está falando, eu estou querendo entender, espero que não seja isso. O Joaquim já antecipou essa questão. O problema do Berlândia não é dinheiro. O pessoal fala, mas precisa de jogador de Série A. O RT subiu sem jogador de Série A. Exato. O Minas subiu sem jogador de Série A. Não é jogador o problema do Berlândia Esporte. Ele tinha um elenco muito bom, mas não souberam trabalhar durante o campeonato, não souberam ver que tinha um goleiro ruim durante o campeonato, demoraram a deixar as mudanças acontecer no time. Não é problema de dinheiro, o Berlândia vai subir ou não, não é por ter ou faltar dinheiro, essa é a minha opinião. Eu acho que ficar achando que, se o Nitri ou o Cap subir, nós vamos dividir patrocinador, eu acho que não, não poder chegar para patrocinador que talvez nem iria patrocinar, falar, agora tem 2 equipes na cidade, vamos fazer um apoio que vai movimentar mais coisas. É lógico, eu quero que o Berlândia Esporte seja competente. Arrumar esse tipo de desculpa, eu não concordo. Mas eu respeito sua opinião, mas não concordo. Renato, eu falo com crença absoluta que se subir os 3 vai ser dividido em partes iguais, igual aconteceu na cidade de Patos de Minas. Mas hoje, Só que ao esse meu ano ver... dividiu quanto? Esse ano conseguiu a prefeitura, o prefeito conseguiu 300 mil. Se tiver mais time, ele vai conseguir 1 milhão. Vou continuar com os mesmos 300 Ou os 300 mil e 100 mil para cada um, que é o que pode acontecer. É o que vai acontecer. E vai todo jeito, com 300 mil, 1 milhão. Tem que rebolar Se e souber fazer trabalhar, vai subir ou não? É o que eu tô falando, é o último ano do Guto na frente do Berlândia Esporte Clube como presidente nessa primeira, não sei se ele vai ser candidato à reeleição. Então, assim, ele precisa e ele tem consciência que ele realmente precisa fazer um bom time. Hoje o Berlândia Esporte Clube não tem diretor de futebol. Hoje ele tem o gerente de futebol e o presidente do clube. Os dois estão trabalhando em conjunto. E em outubro, em começo de outubro, as coisas vão começar a bombar. Primeira coisa que eles vão fazer é contratar o treinador. A partir dali eles vão começar a montar o time. É isso que vai acontecer. Então, o Berlândia é sem erro, é 100% de acerto agora. Vou falar também, que os vereadores lá são... Vou desculpar a palavra aqui. O Dr. Mário Milquem vem aqui, ele é da situação, fala que vai ajudar o Berlândia, dá 500 mil reais pra vôlei juvenil, e o Berlândia na mesma draga. Na verdade, vai ajudar o Berlândia, ajuda como? Arruma uma assessoria pra pagar 150 mil por mês, aí dá 500 pau. Não, mas é assim que ajudou. Gente, é visibilidade. Não, mas tem... Visibilidade. Esse campeonato vai ser passado em não sei quantos países. É visibilidade mundial, é visibilidade nacional. O povo do mundo vê o Berlândia. Desculpa, gente. Quem tá aqui, cara, quem tá precisando de um futebol, de um lazer, e o povo lá de fora que vai ver o lazer, nós estamos aqui, morando aqui, ó. Nós precisamos daqui, não é? Precisamos ver o que tá aqui dentro aí. A gente aqui fica sem nada pro povo do mundo ver. Eu acho que o contrário, tem que começar dentro de casa, cara. Deixa eu só te fazer uma pergunta aqui. Vamos supor que você seja um jornalista, apresentador de um jornal. Você prefere apresentar o jornal daqui da cidade ou o jornal nacional? Deixa eu falar uma coisa aqui. Você como profissional, você prefere o quê? Não, é uma coisa, eu só fiz uma pergunta. Você prefere o quê?
Jornal Nacional. Acabou. Mas Então não é é isso que eu isso, quero te falar. visibilidade, Não, mas só que nós vamos cara. continuar aqui. Quando que vai voltar esse aqui? Ó, veio futebol de salão jogar aqui, que legado deixou? Pagaram também. Veio aquela seleção de vôlei, paga também. Que legado que deixa? Visibilidade É só pra não deixar o elefante nacional. branco lá parado, entendeu? É visibilidade nacional. Nós mesmos, vocês acha que vai mesmos acontecer? falam. Não, a cidade tem um time que disputa Tudo bem, o Sérgio. nacional, tem um vôlei que disputa o nacional. É visibilidade nacional. Tudo bem, Sérgio. Não, tudo bem. É visibilidade Eu nacional. concordo até com você. concordo Só com que eu tô você. falando que é visibilidade. Eu como empresário, por exemplo, eu vejo visibilidade. Tudo bem, Não, Sérgio. se o Uberlândia chegar na Série C, vai ter um monte. Eu até Quero concordo. falar então sobre visibilidade. Renato, só um minuto. Eu Quem até não conhece Varginha hoje por causa do Boa? E quanto que Varginha dá pro time lá? 200 mil por mês aí. Renato, Sérgio. Você pode ter certeza, se o Uberlândia chegar na Série C, a própria entidade filantrópica e a própria prefeitura, esses 500 mil vai dar pra ela assim, ó. Isso é Praia, dá fato. 500 mil lá no praia, naquele vôlei lá, que ele é campeão brasileiro, viu? Se der 500 mil, aí tem visibilidade melhor do que essa ainda, que tem 6 meses de campeonato. Não, sem falar que é vôlei sub-23. Sérgio, eu até concordo com você, questão da visibilidade. Mas a cidade, ela tem que se preocupar, a prefeitura, com o bem-estar da população aqui. Não é com fazer propaganda pro mundo. Você não tem que fazer propaganda pro mundo. Você tem que procurar preocupar com a população, Sérgio. E um campeonato de 6 dias que vai ter, pelo amor de Deus. Eu não entendi quando você fala bem-estar da população. O que você quis dizer com isso aí? Futebol, o Uberlândia numa divisão boa, jogando campeonato legal, vai ter todo final de semana, vai ter lazer pro povo. Ou não vai ter? Mas é ter lazer pra eles também assistir. Tem gente que não gosta de futebol, gosta de vôlei. Tem gente que não gosta de futebol, gosta de basquete. Mas 6 dias de vôlei, Sérgio. Aí, a questão é essa, tem que investir 500 mil em 6 dias de campeonato. Em poucos minutos ele vai estar a nível mundial. A nível mundial. Gente, eu sou contra. Eu queria que desse pro Uberlândia Esporte. Eu só tô falando que é questão de visibilidade. É isso, não tem jeito. Você não vai mudar a mentalidade dos caras. Você não vai mudar a mentalidade dos caras. Se você for um político, você vai correr atrás de voto. Você vai fazer isso. Ô, não Sérgio. tem jeito. Você não vai investir no Uberlândia porque você não vai ter voto de medusa igual nós aqui, cara. Ô Sérgio, Não vai. só um minutinho aí, deixa eu te dar mais uma apertadinha, entrega o microfone aí na mão do Sérgio. Sérgio, quando você falou que o Guto não pode errar mais, eu até concordo. Mas ele já tá errando. Porque eu acho que ele comprou uma cela antes do cavalo. Porque ele já renovou com 12 jogadores, que um time nem sequer classificou para uma segunda fase de Mineiro, terminou em quarto de 6, certo? Perdeu na semifinal para um juvenil, para um júnior do Vila. Então é um time que está com espírito derrotado, tanto é que a maioria está disputando terceiro. Já disse que contratou mais 3 que nós chutamos os nomes, que seja o Michel, o Evandro e o Gleison. Então com 15 jogadores, você me completa aí com mais 6 de base, 21 jogadores de um grupo de 25. Então quer dizer, ele tem mais no máximo 4 ou 5 contratações. E o técnico? Você não acha que o Uberlândia comprou uma cela antes do cavalo? Não teria que vir já com um projeto técnico e tático do cara que vai gerir esses caras? Para não chegar aqui, com certeza ele vai assustar com esses 12 jogadores que o Uberlândia renovou. Ele vai tomar um susto aonde que ele veio parar, né? Você não acha que o Uberlândia errou nisso aí não? De não ter contratado um técnico antes? Tá, deixa eu só te falar uma coisa sobre essa questão desses jogadores. A maioria que eu vi na época, até aqui no próprio resenha, falaram desses jogadores. Ah, você vai renovar com qual jogador? Qual jogador que vocês renovariam? Foi citado aqui vários desses. Então vamos lá nos jogadores que renovou. A meu ver, eu acho que errou com o Hugo Veloso. Eu não gosto do Hugo Veloso nem do Thiago Mariano. Eu, particularmente, não gosto. Mas eu não vou mentir pra você. Eu renovaria com o Martoni. Você renovaria com o Martoni? Então você já concorda que no Uberlândia não... Tudo bem, tá. Concordaria com 4. Tá, vamos lá. Você concorda com o Martoni? 1. Você concorda com o Leandro Diniz? 2. Você concorda com os 2? Você concorda com o Jaunir? Não. Você concorda com o Cristiano? Não. Você concorda com o Edivan? Edivan? Não. Você concorda com o Jonathan? Piorou ainda, misericórdia. Você concorda com o Daniel Moraes? Daniel Moraes, concordo. Você concorda com o Hugo Veloso? Não. Então você concorda, então você renovaria com 3. Isso, e o Edivan, né? O Edivan, o lateral, eu renovaria com ele sim. Pois É é. um bom lateral.
E o Álvaro? O Álvaro também concorda. O Álvaro, Eu, a meu ver, eu caiu renovaria nos meus- com 6. Caiu nos 7. meus 4, 5 que eu falei aqui. Tudo bem, então ok. Esses outros que você não concorda, você colocaria eles para compor elenco? Pra compor elenco, a gente compõe com o Júnior, Sérgio. Tudo bem, mas você colocaria para compor elenco ou não? Pra compor elenco? Para compor elenco, exatamente, para compor elenco. Por exemplo, você falou aí de um jogador, eu também não gosto particularmente, Thiago Mariano, que teve altos e baixos, mas entre os juniores, vamos jogar o próprio Ian, que é um bom jogador, e o Thiago Mariano, se o Thiago, um outro lá, o volante que recebesse o terceiro cartão amarelo, você confiaria em colocar o Ian para disputar o jogo? Não, colocaria um desses 12 renovados. A questão é só a seguinte, Então, é que pronto. esse número não tá fechando mais, Sérgio. Se você renova com 12, já contratou 3, 15, né? Com mais 5, Não 6 contratou junior... 3 não, gente. Cara, Os jogadores estão em outras agremiações, Bom, então não palavra- tem foi contrato. foi Não tem palavra do anjo, contrato. não tá palavrado, então. Vamos por 15, então. Vamos por 15. Vocês Com estão mais falando do 5. Gleison, né? O Gleison é um. Você é a favor do Gleison? Sim, sou a favor do Gleison. Pra mim, se o Gleison tivesse vindo pra esse campeonato, nós tínhamos pelo menos classificado pra segunda Pelo fase. menos classificado, eu concordo. Então o Berlândia já tá fazendo certo. Sim, Se tá ele vier, fazendo tá certo. fazendo O Gleison, certo. sim. O Evandro. Esse Evandro, que jogou no Mamoré, que tava no Brasiliense. O que o pessoal tá falando? É um bom jogador? Eu, pra te falar a verdade, eu não tenho Primeiro. lembrança dele jogando, então eu não posso te falar. Mas esse Michel Cury é do nível de Leandro Diniz. Não perde em nada pra Leandro Diniz. Então Perde é um nada. bom jogador. Não, sim, é um bom jogador. Só Pois tô é, falando pra o mim eu não seguinte, queria. Pra Não. mim não serve. a minha questão é a seguinte: o treinador que vai vir, ele já vai vir para treinar uma filosofia de um time com o espírito derrotado. Ele vai ter no máximo de 4 a 5 peças para trazer. Ele não vai ter nenhum espinha dorsal para trazer, Sérgio. Uberlândia, a meu ver, precisa primeiro trabalhar essa questão psicológica. Pra você ter uma ideia, o Martoni jogou bem contra o Vasco e o que você não quis dizer, o Cristiano também jogou bem. Já concordei, eu sempre Já falei isso jogou aí, ó. bem contra o Vasco. 2 jogadores. E aqui você falou que o Cristiano não serve. Mas aqui Lá, não joga bem, Sérgio, tudo bem, porque o todo Jaunir, jogo que perde, escuta, passa a mão na cabeça, que não tem cobrança. O Jaunir e o Edivan vai, eu não sei como é que ficou esse final de semana, mas ele está jogando pelo Manaus, pela segunda do Amazonense, e pode Eles subir. subiram. Então subiram, beleza. O Thiago Subiram no Mariano, Brasiliense também. o Thiago Mariano Campeonato mais de o Hugo Brasília. Veloso estava no Formosa. De que esse final de Brasília, semana subiu também. Então, subiram o time. O Álvaro estava no Nacional, lá, juntamente com esses que eu falei agora, né? Sabe o que eu não tá costumo jogando. falar aqui? O Leandro Diniz estava jogando pelo Tocantins e está jogando bem agora no Nacional. Acredito que o Nacional vai ter um bom time. Tá na terceira? Tá, mas é o único campeonato que está tendo. Você sabe o que eu costumo falar aqui, Sérgio? Eu já citei esse exemplo aqui no resenha. O Araxá, quando subiu do módulo 2 para o módulo 1, estava comendo galinhada com vinagrete dentro do túnel do Berlândia Sport. E lá, quando perde, o Marcelo Araxá bate. E aqui, quando perde, a nossa soberba é tão grande que no próximo jogo a gente vai melhorar, que o nosso time é o melhor do campeonato, que tá tudo bem, nós vamos dar a volta por Concorda, cima. tem que Passar a acabar com mão isso na aí. cabeça de Tem jogador, que acabar Sérgio. com isso aí. É uma Tem que cambada. acabar. Ô, A zona de cê- conforto do você- Uberlândia acabou. Se eu te falo. Vocês com que causa. estão me ouvindo aí, seus cambada de come e dorme, aqui vocês têm que bater. Aqui vocês vão vir pro Berlândia e se vocês não apanhar a diretoria, nós pegamos esses caras e batemos neles na rua. Zona de conforto do Uberlândia acabou. Você pode ter certeza. Deixa eu falar aqui, só o que você tava falando aqui de psicólogo e motivação. Eu tinha o meu último chefe falou assim uma vez, tinha uma equipe de 50 pessoas que o diretor chegou e falou assim, ó, temos que dar um trabalho psicológico pro povo que estão desmotivados. Ele falou, não, tive uma ideia melhor, vamos mandar esse povo desmotivado embora e vamos contratar a pessoa motivada. É mais fácil, o tempo é menos. Mas de repente você gasta menos motivando aqueles que você já tem, que você já confia, do que trazer Mas o outro. campeonato é tiro curto, né, cara? Exatamente. Quando eu Então falei- tenta mas com o quando que eu você falei- tem, que se você não der, Mas vai, quando eu falei traz outro. quando eu falei pro Guto que tinha que contratar um psicólogo, ele perguntou se eu ia pagar esse cara. Não, gente, então, Guto, meu amigo, me perdoa. Tem universidade, tem várias faculdades aqui que tem psicólogo. De graça, para, que você tá ficando feio falando isso. Pelo amor de Deus. Isso não existe. Meu presidente, não, ele não falou isso não. Vou até mudar. Chega aí, continua falando aí, Renato, que eu não acredito num negócio desse. Psicólogo de graça, tem que contratar. É uma sala de aula de psicólogo, cada um pra um. Tem que contratar uma sala de
como é que fala? De tortura. Se tá tudo errado, vamos chegar agora nesses caras, sério. Uberlândia precisa acertar o treinador. Time paternalista. Se Uberlândia acertar o treinador. Não tá, Aí, Sérgio, eu tenho uma pergunta pra fazer pra você aqui. Acerta o treinador, vem aonde que eu te falei. O cara não vai ter opção pra montar o time dele. Ué. Ele tem 4, 5 só. Não, mas se não não mais. quiser, os caras não vêm, cara. Não tem jeito, não vem. Não, se o Uberlândia tiver com esse pensamento aí, se não servir, mete o pé na popa e paga a rescisão contratual, eu concordo. Mas é assim, o contrato é desse jeito. O contrato tá lá, rezando isso. Se não for de acordo com o que o treinador quer, será... vai terminar o contrato ali sem nenhum pagamento. Aí, olha só. Uberlândia não é bobo assim também, não. As vezes que eu tive o contato com a Unitri treinando lá no Parque do Sabiá, porque eu jogo uma peladinha lá na terça-feira, todas as vezes eles ficam horas ouvindo o Aender falar. Não sei o que ele fala, porque eu não tô lá também bisbilhotando, não tô fazendo matéria dos caras. Mas eles ouvem muito, eu não sei o que acontece ali, mas eles ouvem muito do Aender. E o time da Unitri, teoricamente, é muito inferior ao do CAP. E olha como é que tá aí no... Cara, a questão psicológica é importante. Exatamente. Sim, cara. É importante. Você viu, você estava nesse jogo no CAP versus Unitri? Vocês estavam. Eu vi o anterior. Você ouviu algum xingamento? Alguém xingando o time do CAP? Alguém xingando o time do Unitri? Todo mundo jogou descompromissado. Todo mundo. Aí os jogadores no Uberlândia já tem aquele negócio de ter que ganhar, porque a gente já não aguenta mais perder, né, cara? Então isso aí já influencia. Onde que entra a parte psicológica que precisa trabalhar. Precisa trabalhar. Não adianta. Você fala que os jogadores não estão nem aí, tá, cara. Acaba ouvindo. Sérgio, são várias, a imprensa são quantas TV que tá em cima aí, quantos jornal que tá em cima, quantos blogs, igual o nosso. Então, Sérgio, então você confirma pra mim que essa visão paternalista que o Uberlândia tem acabou. Porque os caras vêm pro Uberlândia gostando. Acabou. Os caras vêm pra Uberlândia gostando da cidade de Uberlândia. Imagina, e o não Parque do do Biá cabe Uberlândia. 75 mil pessoas, vai 2 mil gatos pingados lá, ainda faz pressão nos caras. Acabou. Tem, Acabou. E falo pra você, até questão salarial também. Agora tá de acordo com o que o Uberlândia muito quer. Conforto, cara, muito conforto. Se você fizer, se o Uberlândia conseguir o objetivo, você ganha tanto. Se o Uberlândia não conseguir, você vai ganhar isso aqui. Você quer? Não quero, então vou atrás de outro. Você quer? Não quero, vou atrás de outro. Você quer? Não vou atrás de outro. Imagina, um cara desse não pode ser profissional, não. Um estádio com 15, 20 mil pessoas, então o cara faz xixi na roupa aí. Não é? Mudou, Desmaia. gente. Ai, meu Deus do céu. Vocês vão ver pra esse campeonato. Mudou. Até o pensamento de Sérgio, treinador eu mudou. acredito que você tá me falando. Eu acredito na sua palavra. Mas agora Pode eu quero acreditar. ver pôr em prática mesmo. Vai mudar, Joaquim? Vou dormir melhor prometo. hoje ouvindo isso aí que o Sérgio falou. Podem ter certeza, gente. Estão conversando, a diretoria está conversando, o pessoal está conversando. Eles estão focados nesse campeonato. O Guto está pensando 24 horas já nesse campeonato, está pensando em jogadores, estão trabalhando. Bacana. Primeira contratação que o Uberlândia vai ter é aquele roupeiro lá da Paracidense, que lá vai jogar para nós aqui. Esquerdinha. Igual pode ir pro Vasco. Esse cara tinha que ser realmente a primeira contratação. Deixar ele sempre ali. Vai ver um treinador de nível Série A do brasileiro pro Uberlândia. É o que eu posso falar. Quem quer ver? Ai, mais uma ilusão pra torcida do Uberlândia, né? Tomara que não. A gente imaginando aí que vai ter um treinador de Série A, jogadores bons, todo ano Já essa treinou conversa. Série A, não falando que ele tá na Série A não, já O ano treinou. passado ia vir jogador de Série A de brasileiro, e criou-se a esperança. Acho que o Sérgio, eu sei que você acompanha todos os bastidores lá, você até não pode antecipar essas coisas pra gente aqui, porque o pessoal pede pra você não antecipar. Mas não tem nada concreto também pra poder antecipar, Então, por isso que mas nem de qualquer pode falar. forma, Tudo especulação. Eu acho que o Uberlândia Sport, até a gente está já encerrando esse assunto de Uberlândia, está encerrando o resenha também. Vou repetir, não errou no time de futebol. O Uberlândia errou durante o trabalho, já tinha montado o time aí que ele errou. E você sabe que o disso. Uberlândia, concordo. O que você acha que o Uberlândia precisa fazer pro campeonato 2013 não errar mais? Tolerância zero. Tá, mas o que? Jogador não tá... 2 jogos, não serviu, manda ele embora. Contrata outro que joga. Porque senão, nós vamos ficar eternamente achando, não, esse cara... E você sabe quem que fala isso.
esse cara joga bem, é porque ele não deu, ele vai jogar bem no time. Olha, Fica sempre aquela conversa, não, esse cara vai jogar bem no time. Vai jogar bem, de vai, repente, não pode mais. ele vai jogar bem em outro time, não no Berlândia. Paulo Roberto, não acabei de dizer agora, o Paulão. O que o Paulão jogou nesse campeonato? Ele é o artilheiro da Taça São Paulo lá. É um absurdo, gente. Olha só, uma outra coisa que eu acho O Léo, que jogou aqui, jogou bem no Nacional, foi artilheiro lá. É umas coisas que eu não sei o que acontece aqui. Agora, só pra terminar aqui, até te interrompendo rapidinho, você também pode até participar disso. Mas vocês estão falando que o Berlândia não pode errar, tolerância zero. Quem que vocês indicam pro Berlândia contratar? Que jogadores que você indica? É isso que a gente precisa ouvir também, entendeu? Pra saber. Que jogadores? A quem que você queria? Você, Joaquim, você, Renato. Não é jogador, você não tá entendendo. Quem você não é jogador, não. Eu acho que tem que trazer assim... Tá, mas que jogador que é de grupo? Traz o pessoal do Boa pra cá, pra falar assim, não, a gente paga vocês bem. Porque eles não aceitam, eles não então toleram. É o extra-campo que o Berlândia precisa melhorar. É isso. É o extra-campo. Por exemplo, é tirar o Ângelo e colocar um outro. Não é Ângelo não, tem que sair mais gente lá. É o sistema. Então. Ou senão o Anjo tem que falar, o Anjo tem que concordar. Eu sei que ele não concorda, ele não gosta de mim por causa disso, mas ele tem que concordar que ele, do jeito que ele tá fazendo, não tá dando certo. Porque olha ele só. Ele tem que mudar a postura com o time. Não é dando, mas você tem que dar moral, motivar o grupo. Mas vai ficar motivando time que não ganha nunca. Porque o Ângelo veio a pedido de muitos e muitos e muitos. Eu sou um que acreditava muito nele. Exatamente. Aí o que o presidente fez? Trouxe. Aí falou, então vocês vão cuidar do futebol e eu vou correr atrás de outras coisas. Aí culpa o presidente porque não deu certo. Então não foi o presidente que foi culpado. Não podemos brigar com números. Ele errou, ele tem que reconhecer e mudar alguma coisa. O presidente é o que ele tá fazendo. Ah, tá, tudo bem, mas é o que tá fazendo agora. Isso, tá agora fazendo. Bastidores. Vamos fazer um paralelo entre o Berlândia Esporte e o Boa. Em relação às esferas esportivas, às federações. Isso é algo importante, temos que mirar no Boa Esporte, porque eles conseguem resultados diante de federação, coisa que nós não conseguimos há muito tempo. Ô, Júnior, mas você pegar mas Anjo... é visibilidade, eles deram sorte, a meu ver, deu sorte de chegar numa Série C, cara. O Boa tava aqui na série... Não, na Série D o Boa não tinha dinheiro, não tinha nada. Foi competente de montar um time, não pagou ninguém, conseguiu passar a Série C. Aí ele melhorou as coisas, cara. Se você pegar no papel... aqui do Mineiro, o Boa, ele conseguiu muita coisa com a federação. Eu não vejo que conseguiu com a federação, não. A meu ver, o Boa... Rapaz, pra mim foi culpa da... Desculpa, pra mim foi culpa do Mamoré. Num campeonato que o Boa tava no módulo 2, o filho da mãe do Mamoré precisava de um ponto em 3 jogos, não deu a vaga pro Boa. É muito simples pra eles. Deu a vaga pro Boa. Vamos lá. Se tivesse um ponto, o Boa não tava do jeito que tá aqui hoje, não. Deu sorte também. Precisa liberar um campo vagabundo, igual tinha, liberava. Se o Boa tivesse na Série D, ele não tinha essas vantagens, cara. Na segunda do Mineiro, ué. Não teve, cara. Que segunda? Qual que ele teve? Muita coisa na federação, coisa que o nunca deu Não teve, cara. Na segunda do Mineiro ele não teve. Tanto não teve, que ele tava treinando lá em Varginha e vim jogar aqui. Não teve, cara. Só teve depois que ele foi pra Série C. Só mudando aqui, eu não acho que o Anjo também fez um Você tem uma ideia? Desculpa, só te interrompendo. O Boa teve que jogar contra o Criciúma aqui, porque ele não teve essa influência pra jogar lá. Lembra disso? Nas finais? Não teve. Depois que ele chegou na Série C, aí ele começou a ter influência. Com o Mineiro, não. Tudo bem, a vez que o Boa entregou aqui tá aquela final lá aquela final lá no Mineirão, lá ele teve um punhado de... Agora, o Ângelo fez um serviço tão ruim assim também. Foi o primeiro time que foi montado, o time que mais ganhava bem no campeonato, não é verdade? Os jogadores não jogaram, só que é o seguinte, aí tudo bem, não jogaram, aí vai deixar por aí mesmo? Não, vamos esperar, aí que entra, entendeu? Não estamos falando com o Ângelo, que fez um serviço, contratou bem, só que os caras não jogou. Tô de acordo com o orçamento. Só que assim, não menino, você não tá fazendo nada bem, você vai melhorar, não, tem que quebrar o cacete, cara. Eu acho que usando um termo assim mais... Sistema Ender. Não, acho que o pessoal quer dizer que é o seguinte, o Berlândia tem que parar de ser pai e mãe e ser padrasto e madrasta. Tem que... Foi mal, tem que chegar... Berlândia tem que parar de pensar que é clube grande, cara.
O Uberlândia tem que parar de pensar que é clube grande, pensar. E outra coisa, todo mundo fica falando que o Uberlândia tem estrutura, que o Uberlândia tem... Cara, isso aí é uma estrutura falsa, ao meu ver. Que a melhor estrutura do interior é nada, cara. Tem vários outros clubes pequenos que eu fui aí que é muito melhor que o Vila Olímpica. É muito melhor. Nós temos que parar de falar que o Uberlândia tem estrutura, que a Vila Olímpica... a Vila Olímpica é pior do que vários outros que eu já vi aí, de time de menor expressão que o Uberlândia ainda. Mesmo que tivesse, isso não ganha jogo não, gente. Rapaz, eu fui na Cidade do Galo, igual eu falei pra vocês lá, o campo que o Juvenil treina é igualzinho o melhor campo da Vila Olímpica. E olha que tá lá com alambrado, tá lá cercadinho certinho, marcado, tudo bonitinho. Do Juvenil! Até hoje não engula esse negócio do Juca Ribeiro, gente. Era o lugar do Uberlândia, Juca Ribeiro, até hoje, cara. Pode falar o que for, pode falar que foi bom pro Uberlândia. Vou te falar, viu, cara? Vendesse talvez a Vila Olímpica, seria melhor deixar a Juca ali. Dias melhores pro Uberlândia virão, viu, gente? Eu deixo um abraço a todos vocês aqui, eu acho que tá acabando o programa. Eu deixo um abraço a todos vocês e pode ter certeza que as coisas serão melhores daqui pra frente. Só um minutinho aí. Nesse momento agora eu vou voltar no começo aqui. Cleiton, Sérgio e Paz. No jogo de sábado na Unitri, uma ação repugnante por parte da diretoria do CAP. Então, assim, repúdio a diretoria do CAP. Eu tiro a minha camisa agora. Que susto, cara. E o papel que vocês fizeram não são um papel de homem. Você sabe que todo time que vem jogar aqui em Uberlândia tem sua lista de jogadores que não vão atuar, né? Tem os dirigentes, né? E a Unitri fez a sua lista e insignificantemente não entendi a ação da diretoria que barrou essa lista da Unitri. Se bem que R$10 todo mundo tinha para pagar o ingresso, mas assim, em ação de repúdio, eu acho que essa listinha que vocês barraram aí dos jogadores, comissão técnica, diretoria e mulheres de jogadores, vocês não precisam disso aí não. Isso aí é o reflexo da tabela onde vocês estão aqui. Só uma resposta ao Cleiton e ao El, né, que nós não somos torcedores desse time. Tá aqui a ação de vocês aqui, é o reflexo de onde vocês estão na tabela. Esqueceu que o próximo jogo, o mandatário é o Unitri. Agora pode acontecer a mesma coisa, né? Não vai acontecer porque o senador vai abrir, o ex-senador vai abrir os portões dele. Então, graças a ele. Então, pensa, né, e faz de acordo com o que o senador tá fazendo, que tem só a ganhar com isso aí. Pode encerrar aí. Bom, galera, acabou o programa. Semana que vem estamos de volta para falar do Uberlândia Esporte. Valeu. Agradecendo ao Sérgio Kennedy. E ao Sérgio resolveu aparecer. Valeu, né? Renan. O Sete Bar. Dandan, ao Cleiton Board, né? Aliás, ao Cleiton, né? Cleiton Board é o e-mail dele, né? Se você precisa fazer qualquer serviço de pintura na construção ou reforma de sua casa, procure o Cleiton. Ele é especializado em grafiato, textura e limpeza final de obras. O telefone do Cleiton, para quem tem TIM, é o 9263-2025. E para quem tem Oi, é o 8816-5862. O e-mail dele, que é um e-mail muito difícil, Cleiton, Bird. Você podia mudar esse seu e-mail aí para facilitar. Aqui é cleitonbird@gmail.com. Boa noite a todos aí. Valeu pela audiência aí. Cleiton Bird, ligue pro Cleiton.